amores de todo o planeta. Sejam bem-vindos ao Rosinha Entrevista de hoje. Hoje nós vamos entrevistar a psicóloga Natália Galo. E então, vamos falar sobre bullying? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E aí, vamos ao vídeo. Bom dia, tia Natália! Seja bem-vinda ao Rosinha Entrevista. É um prazer ter você novamente aqui com a gente no Clube da Rosinha. Bom dia, Rosinha. É um prazer enorme para mim também poder conversar de novo com você e sobre um tema tão importante. É isso mesmo. O nosso tema de hoje, como eu já falei para o pessoal, é sobre bullying. Um tema que é bem difícil conversar, mas que é muito necessário, né? Então, para a gente começar, conta para o pessoal aí de casa, explica para a gente o que é bullying e se existe uma diferença entre brincadeira e bullying. Essa pergunta é muito boa, Rosinha, mas a gente precisa realmente, né, entender da onde que vem uma palavra para saber o que ela significa. E bullying vem do termo inglês bully, que quer dizer ameaçar, amedrontar. Basicamente é isso, né? Pode ser intimidar, né? Então, assim, é isso que a pessoa que pratica o bullying faz com a vítima, né? Vítima eu pus entre aspas, mas não é entre aspas, não, é vítima mesmo. E o bullying, ele envolve, então, atitudes agressivas ou violentas, que podem ser tanto físicas quanto psicológicas. E aí as duas têm consequências. Agora, em relação a essa questão da diferença, né, entre bullying e brincadeira, é muito fácil também. No bullying, até o próprio sentido, né, o próprio significado do termo já deixa claro que isso não é uma brincadeira, né? Quando você está intimidando alguém, quando você está ameaçando alguém, quando você está fazendo a pessoa se sentir mal, isso não pode ser uma brincadeira, né? Às vezes, mas tem gente que está se divertindo, tem uma molecada lá se divertindo, zoando da cara do outro, né? Existem brincadeiras em que a própria pessoa que está sendo, entre aspas, zoada, ela se diverte junto, ela entra na roda, ela brinca, ela mesma se zoa, porque tem gente que tem essa característica, né? Mas, então, esse é o ponto. Se está todo mundo se divertindo, é uma brincadeira. Se alguém está sofrendo, está se sentindo mal, não é uma brincadeira. E assim, né? Mesmo essa coisa que às vezes a própria pessoa se zoa, se coloca assim, às vezes ela faz isso já como uma reação também ao fato de saber que vão zoar dela, então ela entra na onda para ficar menos ruim, mas também não sabemos se ela está realmente se divertindo ou se aquilo está fazendo mal para ela. Então, na verdade, qualquer coisa que fale características que sejam pejorativas, né, ou fale de forma ruim com uma pessoa, não é uma brincadeira, né? A gente nunca sabe como que vai reverberar na pessoa aquilo. O bullying é um dos temas mais pedidos aqui para o pessoal nas nossas pesquisas do Clube da Rosinha. E cada vez mais eu percebo que as pessoas têm falado sobre isso, porque ele tem algumas consequências, né? Então, como que a gente pode perceber que a criança ou adolescente está sofrendo bullying? Bom, eu sempre falo, né, que quando a gente quer qualquer mudança de comportamento, seja para o bullying ou seja para outros agravantes psicológicos, qualquer mudança de comportamento tem que chamar atenção. Então, de repente, aquela criança mais extrovertida, mais expansiva, começa a ficar mais retraída, começa a ficar mais fechada, né? Então, isso já deve chamar atenção que alguma coisa está acontecendo com ela. Ah, tá, então aconteceu isso, é bullying? Não, gente, vamos com calma, não é necessariamente assim. A gente sempre tem que observar uma série de fatores. Mas o primeiro ponto é esse, tem que observar mudanças de comportamento. Outra coisa que pode acontecer é a criança começar a não querer ir para a escola. Começa a manifestar uma resistência muito grande, começa a demonstrar até um certo desespero, às vezes, né? Uma angústia muito grande, começa a arrumar um monte de desculpa, às vezes, entre aspas, desculpa, né? Para não ir. Um dia tá com dor disso, outro dia tá com dor daquilo, outro dia não quer ir. Então, pode ter a ver com isso. De novo, qualquer uma dessas coisas que eu falar, isoladamente, não é um sinal de bullying. Tem criança que às vezes não tá mesmo, né, a fim de ir pra escola, tem toda uma questão de separação dos pais, e principalmente dependendo da idade, né? Então, assim, não vamos pegar essas coisas e ficar desesperado quando você percebe que isso está acontecendo. Mas vamos observar um conjunto de fatores. Essa questão das mudanças de comportamento também. Às vezes o apetite ou diminui muito ou aumenta muito. E aí a gente pode pensar uma série de causas para isso.
diminui muito, às vezes, porque a pessoa também já está muito retraída, já começa a ficar muito entristecida, perde mesmo o apetite, ou às vezes se aumenta muito, e aí é muito individual, né? Tem gente que quando está angustiado, está ansioso, está entristecido, come mais. E outra coisa, olha que curioso, né? Curioso, ruim, né? Mas curioso. Que pode acontecer, a criança chega em casa morrendo de fome. Às vezes, ela está tendo o lanche dela roubado, ou o dinheiro dela está sendo pego, né, por outras crianças, e aí ela não consegue comprar o lanche. Às vezes não é nem a fome, mas é que ela não conseguiu comer na escola. Isso acontece também no bullying. Outros sinais que podem ser observados. A criança começa a chegar frequentemente com hematomas ou ralados. De novo, gente, é normal, né? A criança cai, criança... Mas a questão é também a frequência. Isso começa a aparecer muito. Ou uniforme e material escolar deteriorado. Chega com, por exemplo, as coisas dela vivem quebradas, né, lápis quebrado, ou vive perdendo coisas, às vezes ela pode estar sendo roubada mesmo na escola, né? Roubada para ser intimidada, né? E estragando roupa, ela começa a apresentar muitos sentimentos, às vezes, de medo, de angústia, muita insegurança, que uma das consequências, não vou entrar muito nisso, porque senão a gente vai deslanchar aqui, né? E acho que a gente vai conversar sobre isso depois, mas uma das consequências é a baixa autoestima. Então, a criança começa a manifestar isso, o desempenho escolar geralmente cai, porque aí ela começa a querer faltar, né? Começa a não conseguir prestar muita atenção na aula, porque está com medo. Então, esses são alguns fatores. Criança também, quando está sofrendo, adulto a gente consegue identificar fácil, né? A gente identifica que está mais entristecido, às vezes o adulto, né, fica retraído, chora, e às vezes a criança vai manifestar isso de outras formas. As crianças, muitas vezes, elas manifestam com sintomas físicos. Então, ela começa a ter dor de cabeça, começa a ter dor de barriga, e não é só falar que tá, não, às vezes ela começa a ter mesmo, porque é uma maneira de comunicar alguma coisa também, e de o corpo externalizar aquilo que ela está sentindo de difícil, de dolorido dentro dela. Então, a várias dica para os questões. pais é observar sempre, né? Tá sempre Não tem outra observando um dica. conjunto de fatores. Exatamente. E, Natália, existe uma idade específica, assim, que a gente pode observar que acontece mais? Que a partir daquele momento a gente percebe que é mais frequente, ou não, ou qualquer idade, qualquer momento da vida, assim. É mais a partir do ensino fundamental mesmo, né? A educação infantil é muito raro, eles são muito pequenininhos ainda, geralmente não tem, né? É muito difícil observar isso. Já a partir do ensino fundamental, quando as crianças começam a se diferenciar, começam a notar as diferenças, e geralmente o bullying envolve isso. Né? O bullying envolve características físicas ou mesmo características psicológicas, como de maneira da criança se comportar. Às vezes tem aquelas que já estão um pouquinho mais maduras e outras que ainda estão um pouco mais infantilizadas, isso às vezes pode ser motivo. Características até cognitivas, né, que percebem o que aquela criança, ela começa a se destacar, ou ela é mais inteligente ou não, né? Geralmente os extremos aí são alvos. Então geralmente é quando a criança começa a poder perceber que existem as diferenças. E aí ela começa a poder ser alvo aí de ataques. E quais são os danos que pode observar do lado psicológico, emocional, assim? Não é só naquele momento, né? A criança ou o adolescente, ele pode carregar isso para a vida? O que a gente pode observar, assim, de mais prejudicial ou menos, né? Mas não sei se existe esse termo ser menos prejudicial, porque pode ser uma coisa que vai prejudicar bastante. Quais são os danos da parte psicológica, além da física, se tiver? Se tiver agressão, né? Bom, essa forma que você colocou é muito adequada, porque às vezes as consequências elas não vão ser vistas imediatamente. Então, depende, inclusive, da intensidade desse bullying, né? Do grau com que isso acontece. Então, assim, e essa é uma diferenciação importante também da gente fazer. É normal que criança brigue, que criança tenha conflito, que às vezes tem até conflito físico, né? Que se envolveu num rolo na escola, apanhou, brigou, bateu. Isso é até comum acontecer, mas a questão é a frequência. Se isso acontece com frequência, aí a gente vai pensar em bullying. Desentendimentos e brigas isolados, a gente tem que manter atenção sempre? Tem, né? Mas não necessariamente são bullying. Agora, essas consequências, então, vai depender muito dessa intensidade com que isso acontece e como isso reverbera no indivíduo.
Porque as pessoas são muito diferentes e, às vezes, uma coisa que para um é uma coisa muito simples, né? Ai, nem é pesado, para outro tem um efeito gigantesco. E, às vezes, isso vai aparecer mais lá longe na vida dela. Não que não apareça na hora, mas vai construindo para ela uma ideia e influenciando nessa questão da autoestima também. Então, às vezes, não, de novo, nada, quando a gente fala em aspectos psicológicos e emocionais, nada é causa única. Né? Mas a gente pode falar de fatores que vão agravando e que vão predispondo mais as pessoas a determinadas condições. Então, pensando nisso que você falou, né, do mais grave, eu vou usar esse termo, as pessoas podem desenvolver até depressão, ansiedade, transtornos alimentares, dependendo do tipo de bullying que for, até questões, eu não vou dizer mais sérias, né, porque não é assim que a gente classifica o que é sério, o que não é, né? Mas questões mais de difícil manejo e de maior risco à própria vida, às vezes até automutilação, até comportamento suicida. De novo, não relacionado exclusivamente ao bullying, sim, é uma série de fatores, mas ele é mais um que entra na conta para tudo isso. Então, essas consequências, elas não se limitam à hora que o negócio está acontecendo. Elas acontecem a longo prazo e, às vezes, elas são estruturantes na vida de uma pessoa. Foi interessante um ponto, né? Que é a questão de levar ao suicídio, e que eu acredito, pelo que as pessoas me mandaram como perguntas e dúvidas, é o que tem levado mais as pessoas a conversarem sobre o bullying, né? Como tratar isso, porque é muito difícil a gente observar, assim, quando a gente observa, principalmente adolescentes, tem tido um número muito grande infelizmente, de suicídios de adolescentes, e aí quando vai se pesquisar, né, sobre o porquê que aconteceu, que levou, acaba chegando, esbarrando na questão do bullying, e sempre leva a esse fator, né? Eu acho que principalmente em relação aos adolescentes, né, o que a gente pode fazer, eu não diria para evitar, porque eu acho que a gente não é fora do nosso controle evitar esse adolescente chegar ao bullying. Mas o que a gente poderia, de que forma que a gente pode ajudar, principalmente os adolescentes, prevenindo, não sei se seria esse termo, né? Prevenindo o adolescente na questão de preservação da sua vida, né? Como que a gente pode ajudar o adolescente para que ele não chegue ao extremo, que no caso seria o suicídio? É importante que você colocou, né? Porque eu ia chegar nesse ponto, mas aí a gente vai pensando em tanta coisa e acaba passando. Ainda bem que a gente tem a oportunidade de retomar. Quando você me perguntou da idade, né? Eu disse a partir de qual idade começa, mas na adolescência ele é muito frequente. Principalmente porque na adolescência também as pessoas estão com uma enxurrada de hormônios, então uma enxurrada de mudanças físicas, emocionais, mudanças relacionais, né, nas relações com os pais, na relação com os pares, os amigos, né, a própria família, a própria escola, uma série de escolhas que eles têm que fazer, uma série de angústias. Então, às vezes, a maneira também que alguns vão encontrar de lidar com isso porque eles também ficam inseguros. Se a gente for pensar, a pessoa que pratica o bullying, né, o que perpetra o bullying, ele faz isso também porque tem muitas inseguranças. Então, ele precisa diminuir o outro para se sentir melhor. Tem um filme muito legal sobre isso, não é sobre bullying, não, mas que mostra um pouco essa parte aí, né, de eu tenho algo em mim que eu não gosto, ou que me faz sentir diminuído, e aí eu busco no outro ou uma perfeição, ou algo para eu apontar como um defeito, né, encontro defeito no outro em tudo, mas aquilo é uma projeção que eu sinto em mim e não dou conta em mim, né. Esse filme chamou O Amor é Cego, eu achei ele hilário, é muito bom para mostrar várias coisas, né. Mas é um filme antigo já até. E aí, então, assim, pensando nessa questão da ajuda, inclusive, porque é isso que eu acabei de falar, a gente pode pensar que a pessoa que pratica o bullying, o agressor, vamos colocar assim, também precisa de ajuda. Porque no cenário do bullying, a gente normalmente só olha para a vítima. Claro, é quem está sofrendo as consequências diretas ali, mais imediatas. Mas quem está perpetrando bullying também tem alguma coisa muito desregulada lá acontecendo. Então, a gente tem que olhar tanto para as vítimas, quanto para esses agressores, quanto para as testemunhas. Porque acaba que todo mundo fica envolvido, né? Numa sala de aula, para você ter ideia vou até trazer umas estatísticas que eu acho que combina com isso que a gente está falando.
é estimado que cerca de 10% dos estudantes sofra bullying. Se a gente for pensar numa sala de aula de 30 alunos, se a gente pensa, isso são 3 alunos dentro de uma sala de aula sofrendo bullying escancarado e mais constante, sem falar desses mais velados e, né, com menor intensidade. Então, escancaradamente, os outros estão testemunhando isso, e tem aqueles que estão praticando isso, e normalmente não é um, é um grupinho, né? Pode ter aquele que é o mais valentão, né? Aquele que é o líder, mas acaba que não é só um que faz isso, né? São vários. Então, você vê que acaba que todo mundo é influenciado, todo mundo precisa, de alguma forma, ser envolvido. Por isso que uma das maneiras também de começar essa prevenção disso é fazer um trabalho realmente educativo. Falar sobre as diferenças, falar sobre o respeito, né? Isso é um papel da escola e é um papel da família desde muito cedo, né? Para que isso vá sendo internalizado pelas crianças e à medida que eles vão crescendo, isso vai ficando mais natural. Mas isso vai resolver? Não vai, porque o ser humano é complicado, né? E aí a gente tem que ver, dependendo do grau que tiver, vai precisar de ajuda profissional também, né? Vai precisar da ajuda de um psicólogo, às vezes até psiquiatra, dependendo do grau, né, em que as coisas estiverem e da intensidade de manifestação dos sentimentos e do sofrimento. Quando a gente fala de comportamento suicida, a gente tem uma série, como eu já falei, né, de fatores que são predisponentes e precipitantes. Os predisponentes são aquela base do iceberg, né? São aqueles que vão se somando, e o precipitante é a ponta, é a gota d'água. Então, quando acontece alguma situação, geralmente, né, de muito estresse, alguma situação ligada à perda, aí pode desencadear um comportamento, só que aquilo já veio sendo construído. E o bullying está nessa parte da base do iceberg. Ele é um dos fatores, justamente também pelas suas consequências físicas e emocionais, que vai contribuir para isso. Então, assim, sempre, quando a gente vai falar de prevenção, a gente tem que pensar nessa identificação das questões, não achar, né? Nunca assim, tá fazendo isso para chamar atenção, tá fazendo isso para fugir da escola, tá falando disso que é para né, para obter algum benefício, para manipular. A gente tem que ouvir, tem que prestar atenção, e só assim que a gente pode fazer alguma coisa. E dependendo da situação, é importante envolver a escola mesmo, né? Trazer aí as figuras de autoridade, professores, diretores, porque geralmente os bullies, né, quem efetua o bullying, também se retrai diante das figuras de autoridade. Então, essa é uma a questão é o diálogo. É outra pergunta que eu ia fazer, assim, qual é o papel dos pais, né, e também da escola? Porque eu observo uma geração hoje que não enfrenta alguns problemas, né, que não sei se entraria no assunto do bullying, mas que eu acho que acaba agravando um pouco essa questão, porque é responsabilidade de ninguém, de todo mundo, mas as pessoas acabam se distanciando. Não, a escola fala, isso não é problema meu, porque já tenho muita coisa da família, a família fala, isso não é problema meu, porque eu não estou na escola. Qual é a responsabilidade de cada um, tanto da família como dos pais, né? Responsabilidade no sentido de resolver, de prevenir, como que eles podem agir nesse momento, quando observa, né, que acontece alguma coisa. Porque outro fator assim que me veio nós temos uma peça, a tia Joyce e o grupo dela, eles têm uma peça que chama O Desafio, que eles apresentam desde 2010 nas escolas. E uma das escolas que eles passaram, no final, para poder fazer essa peça, todos os atores estudaram sobre o bullying, se prepararam, e no final eles sempre fazem um debate com os estudantes, né? E nós fizemos um que foi o a galera mais jovem, assim, do ensino fundamental 1. Geralmente, as escolas contratam um grupo para poder fazer essas peças para o Fundamental 2, para o ensino médio. E a escola entrou meio que desesperada, assim, para que a gente pudesse levar esse tema e pudesse debater, porque estava acontecendo no Fundamental 1, especialmente entre os muito pequenininhos. E numa dessas ocasiões, nós tivemos uma criança que se fechou no banheiro após a peça, ela devia ter uns 8 anos, 9 anos, e ela falava que ela só ia sair se ela conversasse com a personagem principal, que era a tia Joyce.
E foi um desespero, porque uma criança trancada no banheiro e ela chorava. E aí, quando a tia Joyce chegou e falou para ela, abre a porta, vamos conversar. E aí ela abriu a porta, ela falou que ela precisava muito de ajuda. E a tia Joyce falou para ela, mas você nunca falou isso para os seus professores? E ela falou, olha, eu falo, mas a tia não ouve o que eu tenho para falar. Ela sempre fala que eu estou com frescura. Isso chamou muita atenção da gente, porque geralmente o professor, né, não que seja obrigação, mas ele é uma figura ali como que representa alguém importante da família, né? E acabou que a gente passou isso para a direção, a coordenação estava junto no momento dessa conversa e também se assustou quando a menina, né, expôs. Eu já falei para a tia da turma, acho que era terceiro ano, se não me engano, mas ela não me ouve, ela fala que é bobeira. Então, qual é a responsabilidade real, assim, da escola dos pais, da família, né? Que às vezes não observa, porque a criança, às vezes, passa mais tempo na escola do que em casa com os pais. Uhum. É importantíssima essa pergunta, porque assim, eu sempre tendo a pensar que as responsabilidades são compartilhadas. Né? Porque também quando você leva o seu filho na escola e você não está lá para ver o que está acontecendo, existem responsáveis na instituição. Né? Então, é obrigação da escola sozinha? Não. Assim como não é só da família. E como é um cenário, né, que envolve o ambiente da escola, o que acontece lá é responsabilidade de quem é responsável, né? Responsabilidade de quem é responsável é ótimo, né? É responsabilidade das pessoas daquele setor, daquele serviço, né? Que é também um serviço, né? A escola. Sim. E a gente vê como que essa questão da prevenção dessas questões todas, de bullying, né, ou mesmo de comportamento suicida que a gente estava falando, começam na formação dos profissionais e na educação continuada, porque eles precisam poder identificar. Então, você está me contando isso, né, dessa situação, que bom que a tia Joyce pôde conversar com essa criança, porque ela viu ali alguém disposta a ouvir. E uma das grandes questões do bullying é o silêncio, porque uma das consequências também é o isolamento social. A criança ou adolescente vai se retraindo, vai se isolando e vai ficando cada vez mais difícil identificar. Então, quando alguém fala, a gente tem um instrumento tecnológico, a gente falou tanto de tecnologia esse ano, mas a gente tem um instrumento tecnológico que é o mais sofisticado de todos, que é esse aqui, ó. Não é o fone, é esse, ó. É o a orelha. É a orelha. É esse mesmo, né? Inclusive, Rosinha, você é privilegiada nesse sentido, né? Porque as suas, ó, é para ouvir bastante mesmo. Então, assim, esse é um ponto, né? Se a criança está manifestando, se está falando, tem que prestar atenção e tem que mostrar interesse, né? Em casa também tem que haver essa abertura para o diálogo. A questão é quebra de silêncio. Qualquer tipo de vítima de violência normalmente tem o silêncio como traço, porque a pessoa vai se retraindo, vai ficando tão amedrontada, tão assustada, que ela fica com mais medo de falar e de aumentarem as agressões e de sofrer consequências. Mas esse é um erro, né? A violência ela só para quando ela é identificada e aí podem ser tomadas medidas. Então envolve sim os professores para ajudar a identificar, e eu falo que a escola é um ambiente riquíssimo para identificar essas coisas. Né? Porque é o que você falou, muitas vezes a criança ou adolescente passa mais tempo na escola do que em casa. E se ali ele falar e não puder ser ouvido, é um agravante. Aí tem uma outra questão. Essa ainda falou e não foi ouvida. Tem um monte que nem fala. Então precisa de uma observação. Claro, a gente entende que muitas vezes os professores estão sobrecarregados, eles estão extremamente extenuados com um monte de tarefas, um monte de atividades. Né? Então, tudo você vê que envolve todo um sistema que às vezes precisa ser repensado para caber a possibilidade do olhar. E muitas vezes a gente se defende de identificar esse tipo de coisa difícil e sofrida, porque dói na gente ver que uma criança está sofrendo bullying. Né? Então, às vezes, não é o professor é ruim, o professor é desatento, mas é negação. O ser humano tem mecanismos defensivos. Então, nega para não se aproximar daquilo, para não sofrer com aquilo. Por isso que a gente tem que ter espaços assim, para falar a esse respeito de uma maneira que também não seja acusatória, né? Mas que seja acolhedora, para poder mostrar qual é a potência daquele ser. Ninguém sozinho é onipotente. Mas também não é... eu não posso fazer nada. Isso os pais têm que resolver.
Ah, não, eu não posso fazer nada, isso é coisa da escola. Não. Qual que é a nossa potência, que está no meio do caminho, entre a onipotência e a impotência? O que a gente pode fazer? E é muito. De repente, novamente, abrir espaço de diálogo como esse, né, que a escola pediu, e que esse é um dos espetáculos que a companhia mais faz, assim, tá quase, esse ano, infelizmente, né, a gente não conseguiu, mas há 10 anos nós falamos sobre isso, porque uma das pessoas da turma sofria bullying e não conseguia falar. Então, a forma que nós encontramos para que ela pudesse entender e pudesse falar foi fazer esses espetáculos assim. E, Tia Natália, você falou, né, lá antes, da pessoa que pratica o bullying, né? Como cuidar disso também? Qual é a forma? Porque a gente falou até agora de quem sofre, que é geralmente quem está mais em evidência, e como cuidar de quem pratica o bullying? Porque, de repente, a gente costuma falar que a pessoa que pratica, ela nem sabe muito o que ela está fazendo às vezes, né? Começa na brincadeira, mas como é ali aquela pessoa divertida, descontraída, às vezes nem percebe. Isso é um outro dado que a gente observou fazendo, que a companhia, né, observou fazendo essa peça, assim, que às vezes a pessoa tá ali fazendo, mas ela fala, mas eu só tava brincando. E aí, quando a pessoa fala, não, mas eu sofri com isso, tá? A própria pessoa que praticou se assusta, fala, mas eu nem sabia que você sofria, né? Então, como cuidar da outra parte, de quem pratica? E é justamente porque a gente fala muito na psicologia da psicologia das massas e dos grupos, né? Muitas vezes a pessoa que pratica, ela tá lá, ela faz inicialmente como uma brincadeira, ela não acha que vai ferir o outro, isso pensando no melhor cenário. Claro que tem aqueles que já fazem que é para machucar mesmo, né? Machucar seja física ou psicologicamente. Mas a maioria, não sei dizer se é a maioria, não vou me arriscar nesse sentido, mas grande parte pode ser nesse sentido, de fato, né? De que começou como uma brincadeira, mas o que acontece? O grupo vai reforçando aquilo, vai achando graça, né? E aí a pessoa vai se sentindo estimulada a continuar com aquilo porque ela está sendo reforçada por aquele grupo. Quando a gente estuda, tem um exemplo simples disso, né? Esses rolos e brigas que acontecem em jogo de futebol. Pega um indivíduo daquele que se envolveu na pancadaria, sozinho provavelmente ele não ia fazer aquilo. Sozinho ele não ia arrumar rolo, ele não ia bater em alguém, mas quando ele está ali naquele grupo, aquilo influencia o ser humano, né? E aí ele vai... Exatamente, a plateia tem todos os, né, as emoções que ficam exacerbadas ali, né? Então, no bullying pode acontecer a mesma coisa. Agora, se alguém não percebe também que está machucando o outro, está faltando esse olhar. Mas eu nem sabia. Você não observou, né? Talvez. E se a pessoa precisa continuar com isso, também é uma denúncia de que alguma coisa não está bem com ela. Por que ela, é isso que eu disse, por que ela precisa diminuir o outro para se sentir bem? E isso não tem um efeito positivo, pelo contrário, né? Só vai piorando, porque ela, no fundo, a pessoa pode não ter consciência disso, mas isso vai impactando emocionalmente essa pessoa. Então, normalmente, este indivíduo também precisa de suporte psicológico, até para entender o que está acontecendo que o levou a isso. E, obviamente, muito do suporte familiar e do suporte da escola. Eu estou aqui pensando que a gente está falando muito da escola, mas não é necessariamente só a escola. É que é o cenário principal onde acontece. Já estou me adiantando aqui, né? Onde mais acontece, né? Mas acontece na escola mesmo, mas se a gente for pensar, é porque na escola é onde a criança ou o adolescente mais convive com os pares, né? Onde mais convive com os semelhantes. Então, fica mais horas, né? Tem ainda mais aqueles que ficam em período integral, né? Então, passa o dia inteiro realmente na escola. Mas pode acontecer no condomínio, na rua de casa, a criança tem esse costume, né, de brincar com outras crianças. Pode acontecer em uma atividade extracurricular, por exemplo, no inglês, na aula de dança, né? Então, pode acontecer em qualquer lugar que envolva relações interpessoais com pares, com crianças da mesma idade ou, né, idades próximas ali, crianças e adolescentes. Pode acontecer em qualquer lugar, também. Mas na escola é o principal. Isso, muito bem lembrado. Esse tal é o do cyberbullying, né, que agora estão falando bastante disso. E esse, ele é muito preocupante, não que os outros não sejam, né? Mas o preocupante desse é que ele pode ser realizado de forma anônima. Então, quando a gente está falando do bullying, vamos dizer, o bullying presencial, você identifica o agressor, né? Você identifica o bullying, você identifica essa pessoa que a gente estava falando até agora que também precisa de ajuda. Mas o cyberbullying, às vezes, não.
existe um véu aí, um véu não, porque um véu ainda é translúcido, né? Existe uma capa, existe uma barreira mesmo que protege esse indivíduo, às vezes, de ser identificado. E aí ele fala o que bem entende, né? Fala o que quiser e muitas vezes não sofre as consequências disso, né? Porque não pode ser identificado. Então, aí tem várias formas de cyberbullying, né? Desde até de espalhar fofocas, de espalhar coisas, de até... Hã? As fake news. As fake news também envolvem isso. E também tem, ainda mais hoje em dia, né? Com essa coisa toda de nude, os adolescentes fazem isso, que é uma coisa extremamente arriscada, né? E isso precisa ser muito bem conversado em casa também sobre a preservação, né, do próprio corpo, da intimidade, da privacidade, porque isso também é uma outra coisa que acontece, né? De exposição da pessoa e sem consequências para quem faz, porque ninguém descobre quem foi. E aí tem um outro agravante, que ele viraliza, né? Tem aquele bullying que acontece naquela escola, naquele ambiente restrito, e o cyberbullying viraliza. Ele não tem barreiras, ele não tem fronteiras. Real, né? Pode ser. Exatamente. De repente você está sofrendo um preconceito do Brasil. Tá aqui no Brasil e lá no Japão você já está sofrendo bullying. Pra quem não sabe. Uhum. E de acordo com a psicologia, tia Natália, você já falou algumas coisas, mas o que pode levar a pessoa a praticar o bullying, não a sofrer? Assim, mais Basicamente, tem várias questões, né? A gente tem que ver cada caso, né? Então, nada do que a gente fala é decisivo e é taxativo. Pode ser que aquele indivíduo, e como a gente sabe, aquele indivíduo já tenha traços mais perversos, mais sádicos, e aí encontra o terreno, né, para executar isso tudo. E assim, ser humano é ser humano, e os sádicos e os perversos também vão para a escola, né? Tem que ir, inclusive, é obrigatório, não tem fuga, né? Então, eles vão estar em todos os lugares. Mas, na maioria das vezes, vou me arriscar, eu falei que eu não ia, mas eu vou me arriscar, a dizer que tem a ver com isso, né? Tem a ver com inseguranças profundas, ou tem a ver com um sentimento de raiva, de revolta que aquele indivíduo sente, por condições aí podem ser diversas de vida, né? Que levam a sentir um ódio do mundo e querer descontar aquilo em alguém, né? Querer que alguém sofra também, porque muitas vezes a pessoa que agride, ela sofre algum tipo de agressão. E ela passa a agredir até como uma denúncia e como uma externação daquela situação que ela vive. Né? Tanto que é comum, por exemplo, até um assunto muito pesado, mas em situações de abusos sexuais, normalmente o abusador foi abusado também, né, previamente. Então, no bullying, a gente pode pensar que muitas vezes essa pessoa sofre alguma coisa, seja no ambiente doméstico, seja em outros tipos de ambiente, em outras relações, que ele vai passar a executar aquilo até como uma forma de denúncia, de punição para o mundo, né, de externalizar essa revolta, esse sofrimento que ele também está sentindo. Por isso que também tem que ser olhado, porque muitas vezes é um indivíduo que está precisando tanto de ajuda quanto quem ele está maltratando. Às vezes é até um pedido de socorro, né? Olhem para mim, porque o problema é comigo também. Uhum. E como que os pais, os amigos, os familiares, as pessoas envolvidas podem ajudar tanto com a mensagem assim, que você deixa para ajudar tanto a vítima quanto quem pratica, e é importante também falar, você comentou que quem assiste também, né? Quem assiste e não fala nada faz parte do processo aí também. Como a gente pode ajudar a melhorar todo essa visão, né? Esse acontecimento? Eu não vejo um melhor caminho do que sempre a abertura e o diálogo, né? Como isso, quebrar o silêncio, quebrar os tabus. Né? Tudo que fica como tabu, não pode ser dito, não pode ser falado, potencialmente bombástico, explosivo e muito... Ai, tá me fugindo a palavra. É potencialmente destruidor. Tudo que fica em silêncio, né? Tudo que fica escondido. Então, oferecer mesmo oportunidades para que isso venha à tona. Às vezes no dia a dia não tem, mas esse exemplo, né, da companhia, de ter um espetáculo que fale sobre isso, é ótimo, porque abre caminhos. Teve uma vez que eu fui, e eu até fiquei bem surpresa com esse convite, quando me surgiu, que eu sempre fiz muitas palestras sobre comportamento suicida, né, já faz alguns anos que eu trabalho com isso, e aí, faz 2 anos, até recebi uma lembrança no Facebook dessa situação aí.
Agora, foi em dezembro. Faz 2 anos, uma psicóloga que trabalha numa creche e escola, ela me convidou para falar sobre isso na escola, com crianças de 6 a 11 anos. E eu fiquei surpresa. Não porque era para falar sobre esse tema com essas crianças, porque, assim, infelizmente, a gente sabe que suicídios também acontecem com crianças. Aí tem várias discussões, né? E até que ponto que a criança entendia que aquilo era definitivo. Mas o fato é que uma ação deliberada que cause a morte, né, uma ação intencional, ela é entendida como um suicídio. E isso, infelizmente, também acontece com crianças pequenas. E algumas vezes acontece maquiado de atropelamento, de outros tipos de acidentes, e às vezes não é. Então, não me surpreende não me surpreendia isso, né? O fato de esse tema poder aparecer com crianças novas. Mas me surpreendeu a própria abertura da escola de falar sobre isso na escola. E aí eu fiquei curiosa para entender, né? Porque também assim, Natália, então você tem que sair falando sobre suicídio em todas, né, com todas as crianças da cidade. Não precisa. A questão é quando isso vem à tona e quando isso aparece. Que tinha sido o caso, né? Tinha tido criança lá que tinha convivido com isso na família, e aí todos estavam comentando e ninguém sabia muito bem como conversar com aquelas crianças a esse respeito, né? Ou que viam isso acontecer. Era a época também daqueles aplicativos que tinham jogos de desafios aí, né? Que faziam esses desafios, que não são desafios, né? Na verdade, aí realmente é fruto da maldade de seres que querem realmente destruir o outro, né? E exercer todo o sadismo, enfim. E aí pega nesse ponto mais fraco. Ou menos protegido, vamos dizer assim. E aí começou a aparecer isso, e aí foi um caminho para o diálogo, né? Então, esse tipo de coisa é importante. Agora, sobre o bullying, não tem nada que impeça, não precisa, né? Tá escancarado acontecendo uma situação de bullying, então a gente precisa trazer alguém para falar sobre isso. Até porque não é suficiente, né? Só trazer alguém. Esse é um primeiro ponto, é uma abertura. E aí, o próximo passo é sempre manter a atenção, como a gente veio falando, dessa quebra de silêncio, de observar, de validar o que está sendo exposto, né? O que a criança está trazendo. Porque o pior que acontece é quando a pessoa não é ouvida, quando ela fala e ninguém ouve. Então, é assim que pode ajudar, seja na escola e em casa também. Sempre mostrar interesse. Como é que foi seu dia hoje? Você brincou com alguém? Você brigou com alguém? Alguém te incomodou? O que você mais gostou na escola hoje? O que você menos gostou na escola hoje? E aí sempre se mostrar disponível, sem julgar, também sem querer dar receita. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, vamos entender a figura maior, o que está acontecendo. E a criança, a pessoa, o adolescente que sofre o bullying tem que procurar as figuras de autoridade. Não é para ficar quieto, não é para ficar em silêncio, porque essas coisas só são interrompidas à medida que elas são identificadas. Insistir com o adulto quando ele não quer ouvir, né? Que é difícil também, quando é criança, a gente ir lá e a tia não deu ouvido e fica lá falando, que uma hora também, às vezes a tia fala, já falou isso, não quero ouvir mais. É um assunto bem doído, né, pra gente, como ser humano. Eu não sou ser humano, sou uma porquinha, mas é bem doído pra gente. Você é uma porquinha bem humana. Sou uma porquinha humana. É bem doído e é difícil. Então, pessoas aí da escola, ouçam seus alunos, ouçam as pessoas em geral, porque às vezes adultos também sofrem bullying, né, Tia Nata? Sofre também. E até no ambiente de trabalho, às vezes. É que o adulto geralmente consegue não externalizar aquilo tanto, ou não pegar tanto para si, né? Consegue, às vezes, deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? E isso, mas por quê? Porque já tem uma personalidade mais firme, né? Já tem a personalidade mais formada, então tem uma segurança maior sobre si. Agora, nessa idade, né, novinhos, aquilo que o outro pensa sobre mim conta muito em como eu vou me enxergar. E chega uma hora que, de tanto ouvir coisa ruim, a gente acaba acreditando naquilo que falaram, né? Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, para os professores, que são as pessoas que assistem o Rosinha Entrevista, e para os filhos aí também, para os alunos, uma mensagem para acolher, uma mensagem de acolhimento.
Para os pais e professores, é a mensagem que a gente estava falando agora, né? Ouçam seus filhos, seus alunos, valorizem e validem o que eles estão manifestando, o que eles estão falando, proporcionem espaços para que eles falem e se apoiem, vocês também mutuamente, casa e escola. Né? Não precisa pensar que a responsabilidade é toda sua, porque todo o peso que a gente carrega de forma compartilhada, ele fica mais leve. Então, vamos dividir isso, né? E aí é mais efetivo também. Né? Já que não tem uma causa única para os problemas, também não tem uma solução única e também não tem uma pessoa só que vai poder ajudar. E não hesitem em pedir outros tipos de ajuda. Então, contem também com psicólogos. Geralmente, as escolas também hoje já têm psicólogos, porque já é obrigatório ter. Algumas tinham, outras não, né? Mas agora isso já está até em lei, então contem com o psicólogo da escola, se for necessário um encaminhamento para um psicólogo clínico que vai fazer a abordagem ambulatorial, né, a abordagem a longo prazo dessas questões, porque são diferentes as funções do psicólogo da escola e do clínico também, né, formem uma rede de apoio, porque todo mundo fica mais forte quando está junto. Tem até uma musiquinha lá do Saltimbancos, né, Rosinha, eu tenho certeza que você conhece, que é todos juntos somos fortes, não há nada para temer, né? Então é isso, juntos somos fortes. E para as crianças e adolescentes que sofrem bullying, contem com os adultos, com as autoridades, com os pais, com a escola. Contem com e contem para. Não fiquem em silêncio, porque o silêncio só piora as coisas. Né? Ah, mas meu pai não me escuta, mas a escola não escuta. Procure alguém que você saiba que vai te escutar. Sempre vai ter alguém disposto a ouvir e a fazer alguma coisa. Mas se você ficar sozinho com isso, vai ser mais difícil. Muito bom! Pessoal aí de casa, palmas para a tia Natália, agradecimento. Tia Natália, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui, falar com esse pessoal aí de casa. Esse foi um dos temas mais pedidos na nossa pesquisa e a gente agradece muito você poder vir aqui falar. Eu tô devendo presente aí, acho que agora a gente vai poder, não sei, né, porque tá começando tudo de novo, mas acho que a gente vai poder entregar, tomar em breve o seu presente. A gente quer agradecer muito, é sempre muito bom falar com você e ter você aqui no nosso Clube da Rosinha e agora no Rosinha Entrevista, que é para os papais e mamães e professores e adultos. Imagina, Rosinha, eu que agradeço, né, por essa confiança toda de contar comigo para falar sobre o tema mais pedido, né, para falar sobre esse tema tão importante. Então, meu maior presente é poder devolver em forma de informação e orientação o conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir. E parabéns por essa iniciativa de prestar esse serviço à sociedade. A gente que agradece. Pessoalzinho aí de casa, um beijinho para vocês. Semana que vem tem Rosinha Entrevista de novo. Beijinho, tia Natália. Tchau. Até. Olá, Amorinho! Está procurando sobremesa para a sua festa? Eu tenho a solução! A Chocoyate faz sobremesas incríveis para aquele momento especial família! São bolos confeitados, bolos no pote, bolos caseiros, pão de mel, docinhos para festas, pudins e muito mais! Entre em contato agora mesmo e faça a sua encomenda! Chocoyate, bolos e sobremesas. Seu evento doce a qualquer momento. Olá, Amorinha. Precisando ficar mais linda para sua festa ou evento? Olha só o trabalho da Nails Victal. E o melhor, por um precinho que cabe no seu bolso. Agende um horário com a Nails Victal e arrase com as amigas. Ei, Amorim, que tal deixar a sua festa mais doce? A Pedacinhos de Amor da Lê tem a sobremesa ideal para o seu dia especial. Cones trufados, bolos especiais, pão de mel. Então, faça o seu pedido agora mesmo. Ligue no telefone e seja feliz. Pedacinhos de Amor da Lê
deixando o seu Natal ainda mais especial.